Tá? Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Então, você que nos acompanhou pela manhã, Filipenses, capítulo 2, o mesmo texto, portanto, a mesma mensagem, só que a continuação, tá? Continuação da mensagem da manhã, Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Abra sua Bíblia aí, vou dar um tempo para você achar. Filipenses capítulo 2, 12 e 13, continuação da pregação da manhã, da mensagem da manhã. Diz assim a palavra: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Pois bem, leitura da palavra do Senhor, e nós estávamos vendo aqui, e aí, voltando um pouquinho para quem estava acompanhando a mensagem, poder fazer o link da parte da manhã com esta parte agora, e aqueles que não ouviram, não assistiram à mensagem da manhã, poderem entender do que se trata. Nós citamos o texto da mensagem de domingo passado, quando nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, de 1 a 5, que o apóstolo Paulo diz que haveria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Antes, elas iriam se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Elas não iam dar ouvidos à verdade, preferindo as fábulas. Quando Paulo, neste texto, ele fala com Timóteo, o que Paulo estava dizendo era o seguinte: vai chegar uma época que vai ser uma época muito difícil. E esta época precisa, para estar firme nesta época, para permanecer firme neste tempo, é necessário estar muito firme com Deus. É necessário estar enraizado em Deus. Então, Paulo diz para Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, Paulo fala a Timóteo que era necessário que ele estivesse atento a tudo isso, portanto, preparando os cristãos para que os cristãos pudessem estar firmes naquela época. Pois bem, a época que Paulo estava profetizando chegou. É essa época agora que nós estamos vivendo. Nós estamos vivenciando este tempo que o apóstolo Paulo chegou a comentar com Timóteo. Esse tempo em que as pessoas não suportam o correto ensino das Escrituras, elas são seletivas. Um determinado assunto elas querem ouvir, outros elas preferem deixar de lado. Elas não querem a Bíblia, os ensinamentos bíblicos, o Evangelho como um todo. Elas querem apenas uma parte, aquilo que interessa, aquilo que é conveniente. O que não é conveniente, deixam de lado. É esse tempo que nós estamos vivendo. É esse tempo que nós estamos enfrentando. E não posso negar que daqui para frente, daí para pior até a volta de Jesus. Tá? As gerações, a menos que Deus, por misericórdia e por graça, derrame sobre nós um avivamento, né? Mesmo assim, não será um avivamento mundial. Os avivamentos geralmente são locais, né? Então, se Deus tiver misericórdia do Brasil e derramar sobre nós brasileiros um avivamento, glória a Deus, nós experimentaremos algo diferente. Mas se não vier um avivamento, prepare-se, daí para frente é para pior, até a volta de Jesus, tá? As gerações, estas gerações que vêm aí pela frente, enfrentarão tempos piores, tempos difíceis,
Paulo também fala para Timóteo, ele fala no capítulo 3. Ele diz assim: nos últimos tempos nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí ele vai citando, ele vai dizendo, tempos difíceis. Pois os homens serão, aí ele vai citando, arrogantes, não é? Arrogantes, inimigos do bem, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E ele vai citando como é que seria esse tempo. Então nós chegamos à conclusão de que, de fato, nós estamos vivendo esse tempo difícil, que o apóstolo Paulo também falou a Timóteo. Então, amados, o que nós podemos fazer? O que nós temos que fazer para enfrentar esse tempo que nós estamos vivendo? Bom, é necessário que haja conversão genuína. Nós já falamos isso. É necessário que as conversões que vierem a acontecer na igreja sejam conversões genuínas. Entretanto, conversões genuínas só não bastam. Nós também ouvimos de muitas pessoas crentes, de cristãos, que não estão com a vida no altar de Deus. Pelo contrário, muitos estão dando lugar à sua carne. Muitos estão dando lugar à sua velha natureza, à sua natureza corrompida. Paulo chegou ao ponto de advertir os coríntios, dizendo que eles eram carnais, e por causa disso eles eram como crianças na fé, que só suportavam tomar o leite materno espiritualmente falando. Crianças que só suportavam leite, o básico do básico. Eles não suportavam alimento sólido. Então, diferente dos crentes de Tessalônica e diferente ainda dos crentes de Bereia, que eram aqueles judeus que se converteram, mas que estavam sempre procurando nas Escrituras o que as Escrituras diziam em relação àquilo que Paulo estava pregando, para saber e se certificar que aquilo que Paulo estava pregando era realmente verdade. Isso é um crente maduro. Crente maduro é aquele que confere nas Escrituras se aquilo que está sendo pregado é realmente verdade. Então, presta atenção. O que significa, essa é a pergunta que nós começamos a responder no culto da manhã, o que significa desenvolver a salvação? Em primeiro lugar, desenvolver a salvação significa crescer espiritualmente. Falamos sobre isso. Desenvolver a salvação significa crescer espiritualmente. Nós não podemos ficar de forma alguma estagnados no mesmo nível. Não podemos ficar, em hipótese alguma, paralisado no tempo. Não podemos ficar no mesmo nível de fé. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Nós precisamos desenvolver também o amor para com Deus e para com o próximo. As Escrituras são claras em relação a isso. Olha, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3, diz assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Olha aí, olha só que coisa importante e interessante. Desenvolver a nossa salvação significa crescer espiritualmente. E o que significa crescer espiritualmente? Crescer espiritualmente significa desenvolver a nossa fé, significa fazer crescer a nossa fé, fazer aumentar a nossa fé, e mais, o nosso mútuo amor de uns para com os outros aumentar mais e mais. E outro texto que nós lemos também, Efésios capítulo 4, versículo 15, que diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos crescer. Nós precisamos crescer. Infelizmente,
nós observamos que alguns crentes, eles nascem, porque quando a pessoa se converte, ela nasce de novo, tá? Ela começa uma vida nova, só que agora a vida nova dela não é uma vida vivida na carne, é uma vida vivida no Espírito, tá? É uma vida que o corpo dela pode não mudar nada, ela pode continuar com a mesma carcaça, pode ser até de idade, não importa, pode ser um corpo todo enrugado, mas o Espírito é novo, ela renasceu, entendeu? Ela reviveu, agora ela começa a viver uma vida nova, uma vida que agrada a Deus, uma vida diferente. Ela não pode de forma alguma achar que ela vai permanecer do mesmo jeito para sempre, porque nasceu de novo, agora é um bebê na fé. Mas não pode permanecer como bebê, tem que crescer, né? Nenhum de nós que somos pais gostaríamos de ter um bebê e passando os anos, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quinto ano, aquela criança com 5 anos de idade, a criança não fala, a criança não anda, a criança, né, ela não, enfim, ela não desenvolveu. A gente ia ficar preocupado, a gente, como pais, a gente ficaria preocupado. O que está acontecendo com essa criança? Tem 5 anos, essa criança não fala, não anda. O que aconteceu? Tem alguma coisa errada, não é? Espiritualmente falando é a mesma coisa. Nós temos que crescer espiritualmente. Isso significa desenvolver a nossa salvação. Em segundo lugar, desenvolver a nossa salvação também significa, desenvolver a nossa salvação significa ser frutífero. Eu e você fomos chamados para frutificar. Se não estamos frutificando, tem alguma coisa errada, tá? Então, quando a gente planta uma árvore frutífera, não é? Ela é pequenininha, e porque ela é pequenininha, ela não dá fruto. Mas, se ela cresce e continua sem dar fruto, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque aquela árvore é uma árvore frutífera. Ela foi feita para frutificar. E por que não está frutificando? Olha, você tem que se olhar no espelho, meu irmão. Minha irmã, você tem que se olhar no espelho. Veja se a sua vida está sendo uma vida frutífera. Porque se você já tem, vou dizer assim, mais de 2 anos, convertido ao Senhor Jesus Cristo, você já tem que estar dando fruto. Com 1 ano, você já tem que estar dando fruto. Mas se você não está dando fruto nesse tempo todo, você olha no espelho e você vê, meu Deus, que fruto eu estou dando? Não, você é apenas um frequentador de igreja. Você é apenas uma pessoa que, aos domingos, sintoniza aí no canal da igreja, participa do culto pela internet, mas você não frutifica. Você não dá fruto. Isso significa que você não está desenvolvendo a sua salvação. A salvação tem que ser desenvolvida. Todo salvo em Cristo Jesus tem que dar fruto. Você não foi salvo apenas para não ir para o inferno. Você não foi salvo apenas do inferno. Você também foi salvo de uma vida fútil. A palavra do Senhor, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, pode conferir lá, diz que o Senhor nos livrou de uma vida de fútil procedimento. Tem gente que tem uma vida fútil. O que é uma vida fútil? É uma vida artificial. É uma vida artificial. Já viu planta artificial? Já viu árvore artificial dar fruto, meu irmão? A árvore artificial dá fruto artificial. Não serve para nada, a não ser para enfeitar, né? Mas você não foi colocado aqui para enfeitar. Você foi colocado aqui para dar fruto. Você foi salvo de uma vida insossa na terra. Eu estava vendo, outro dia, a Rosa estava me mostrando um dos cantores
da música popular brasileira, ele em casa com os seus 77 anos, e a mulher filmando ele, e ele fica o tempo todo lá em frente ao computador, lendo lá os jornais, as revistas, e a mulher fica lá, fulano, canta uma música, é um cantor conhecido, fulano, canta uma música, você não lembra nem mais as músicas que você fez, né, fulano? Ele, sei o quê, eu fiquei pensando, que vida fútil tem essa pessoa, né? Uma vida que não produz nada para o próximo, não produz nada para os outros. É uma vida que vivida tão somente para ele. Pela manhã nós falamos sobre sintomas, ou melhor, característica da vida das crianças, né? Característica das crianças. E uma das características de uma vida de criança é o egocentrismo, né? É aquela pessoa que tudo é para ela. Tudo tem que ser ou girar em torno dela. A criança é assim. Mas quando cresce, tem que deixar de ser. Não pode ficar assim para sempre, né? A Rosa estava até me lembrando aqui do nosso filho Samuel, que quando ele era pequenininho, ele era muito difícil para dormir. Tinha que fazer um exercício toda noite para ele poder pegar no sono. E tinha uma noite numa dessas noites que ele estava lá insistindo, lutando para dormir e tal. Aí ele levantou e virou para a mãe e falou assim, já tarde da noite, ele vira para a mãe e fala assim, mãe, se eu não dormir, o dia não vai amanhecer, não? Se eu não dormir, não vai amanhecer, não? Ou seja, na cabeça dele, o dia, só amanhecia o dia se ele dormisse. O dia dependia do sono dele. Isso é coisa própria de criança. A criança acha que tudo acontece por causa dela. Você sabe que se nós não desenvolvermos a nossa salvação, a gente vai ficar assim também. A gente vai achar que tudo tem que acontecer em prol de nós, que todos têm que trabalhar para nos servir, e nós nunca estaremos dispostos a fazer algo em benefício dos outros. Então, meu irmão, eu e você fomos chamados para viver uma vida de significado, uma vida frutífera, uma vida que dá fruto. E quais são os tipos de fruto que um cristão pode dar? Tem muito fruto, muito. O cristão pode dar muito fruto. Aliás, é isso que a palavra de Deus diz. Lá em João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz assim, olha, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque Jesus disse assim, olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, nós somos os ramos que, plugados, ligados à videira, podemos receber a vida que está nele para nós, e assim produzimos os mesmos frutos que Jesus produziu. Então, meu irmão, eu e você temos que dar frutos. Quer ver outro texto da palavra do Senhor? Efésios capítulo 2, versículo 10. Olha o que está escrito lá. Pois somos feitura dele. Um detalhe aqui. Todo crente que se preza, especialmente aqueles que são evangelistas, decoram bem o versículo de Efésios capítulo 2, 8 e 9. Dificilmente você perguntar a um crente que já tem um bom tempo na igreja, ele vai dizer assim, não, eu não sei esse versículo não. E a maioria dos crentes sabe esses versículos de cor. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz assim, pela graça sois salvos
mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. E esse texto é excelente, especialmente para falar sobre a salvação pela graça. E a salvação não é pelas obras. A salvação não é pelo seu bom comportamento. A salvação não é pela tua bondade. A salvação não é pela sua honestidade. A sua salvação não é porque você é uma boa pessoa. A salvação não é porque você é um bom marido. A salvação não é porque você é um bom filho. A salvação não é porque você é um bom pai. A salvação não é porque você é um bom padrasto. A salvação não é porque você é uma boa pessoa. A salvação é pela graça de Deus. Foi Deus que decidiu nos dar a salvação. Então, por favor, pare de dizer que fulano foi salvo porque era uma boa pessoa. Porque não é pelo nosso mérito. Não é por merecimento pessoal, é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, eu não vou chegar lá no céu, você não vai poder chegar lá no céu e dizer assim, eu estou aqui graças às boas obras que eu fiz. Eu fiz coisa boa, eu me comportei bem, eu não maltratei ninguém. Não. Ninguém chegará lá no céu e vai poder dizer glória ao meu nome. Ninguém. Todo mundo que chega no céu diz glória ao nome do Senhor. Por quê? Porque a graça é dele. Ele que nos deu essa graça, Ele que nos deu a salvação, Ele resolveu nos dar a salvação como um presente, é de graça. Mas uma outra coisa que a gente esquece, é que depois da salvação pela graça, aí sim vem as obras. Ou seja, eu não faço boas obras para ser salvo. Eu faço boas obras porque sou salvo. Entendeu, meu irmão? Diga um amém aí, por favor. Aí na sua casa, nesse sofá bonito que você está, aí nessa cadeira confortável, aí onde você está agora, diga amém, Jesus. Aí, glória a Deus. Nós nos esquecemos da continuação do texto. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, 8 e 9, todo mundo sabe de cor. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas o 10 o povo esquece. Você deveria gravar o versículo 10 da mesma maneira que gravamos o versículo 8 e 9. Porque o versículo 10 diz assim, pois somos feitura dele. Interessante que essa palavra feitura, no original é a palavra poema. Da onde veio a palavra poema? Nós somos um poema de Deus. Olha que coisa linda. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Olha aí. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. E quando a gente fala em boas obras, tem gente que também só pensa em obra de caridade. Essa é uma das obras. Não é? Que a continuação do texto diz assim, as quais Deus, desde antemão, preparou para que andássemos nelas. Então, veja bem, esse versículo aqui vem mostrar para nós que nós, cristãos, fomos feitos cristãos, novas criaturas, salvos em Cristo Jesus, para boas obras. Portanto, desenvolver a nossa salvação significa dar fruto. E que fruto é esse? Um dos frutos é a bondade, meu irmão. Um dos frutos que nós fomos chamados, Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, frutos de bondade.
frutos de bondade. Olha, ontem eu estive no cemitério e lá fomos sepultar o corpo, que eu sempre faço questão de lembrar que é o corpo. A pessoa já não está mais lá, já está com o Senhor na glória, né? A nossa irmã Adriana Miranda. Então, ontem estivemos lá, junto com a família, orando com a família, e eu tive uma experiência muito interessante, porque durante todo o tempo que essa nossa irmã esteve doente, ela teve algumas pessoas do seu lado, cuidando dela. E eu fiz contato algumas vezes com uma delas, que se chama Daisy, amiga da Adriana. E esta mulher me impressionou com a bondade dela. Como ela acompanhou a nossa irmã Adriana durante todo o período que a nossa irmã esteve enferma. Ela esteve no hospital, enquanto a irmã estava lá. A irmã estava internada, ela estava lá no hospital, acompanhando. Ela tinha algum problema, ela resolvia. Ela brigava lá no hospital por causa dela. Um exemplo extraordinário do que é ato de bondade, do que é fruto de bondade. E não pertence a nenhuma igreja evangélica. Que tem gente que pensa, né, que só os evangélicos é que são capazes de atos desta natureza. Mas tem gente frutificando para Deus aí, ó, não é? De forma extraordinária. Com certeza é convertido. Com certeza é convertido. Mas demonstrando através de uma vida frutífera. Gente, tem gente que dá fruto e os nossos frutos têm que sair de nós naturalmente. Você percebe? Você já passou por uma árvore em que você ouviu um barulho? Do tipo... Já? Fala sério. Já passou embaixo de uma mangueira? E você ouviu a mangueira fazendo assim... Aí você olha assim e diz... Ih, a mangueira está fazendo força para produzir manga. Hein? É natural. Assim temos que ser nós também. Nossos frutos têm que sair naturalmente de nós. Não é? Essa história de dizer que a galinha chorou para botar ovo, meu irmão, isso é conversa de vendedor. É conversa de vendedor. A galinha não chora para botar ovo. É natural dela. Está acostumada. Entendeu? Então, meu irmão, nós temos que ter essa vida frutífera que dá fruto naturalmente. Atos de bondade é um dos frutos dos cristãos. Quer ver outro fruto? A generosidade. Eu e você temos que ser pessoas generosas. Generosidade também é outro fruto do cristão, aquele que segue a Jesus, aquele que tem a Jesus dentro dele. Ó, deixa eu dizer um segredo para você. Nesse período de pandemia, nós temos sido abençoados por muita gente que tem nos ajudado. Pessoas que têm trazido suas doações. Pessoas que têm, dado suas ofertas para a gente comprar mantimento, para doar para famílias carentes. Já passamos de 500, já doamos mais de 500 cestas básicas. Nós já doamos sei lá quantas toneladas de legumes e frutas. Porque nós entregamos aqui durante a semana para as pessoas carentes. E boa parte aí dessas doações, eu chamo a atenção aqui para 2 empresários. Um dos empresários que não é aqui da nossa igreja,
está dando esses legumes para a gente distribuir para as pessoas carentes. Ele não é da nossa igreja. E o outro, que tem dado ofertas para a gente comprar cestas básicas, nem crente é. Nem convertido a Jesus ele é. Diz, ele está dando ofertas altas para a gente comprar cesta básica todo mês. Para a gente poder dar para as famílias carentes. Isso não é lindo? Então, se uma pessoa assim pode gerar frutos desta natureza, muito mais eu e você, meu irmão. Se o Espírito de Deus está em nós, nós temos que frutificar, nós temos a obrigação de frutificar. Outro fruto que eu e você podemos dar, o fruto de gerar novas vidas. Esse é o mais importante. Novas vidas precisam ser geradas. Novas vidas precisam ser geradas por mim e por você. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade nesse tempo aí, gente. Quanta gente precisando de ajuda. Quanta gente que está em casa debaixo de uma depressão. Quanta gente que está em casa desanimado. Quanta gente que está em casa precisando de uma oração, precisando de um aconselhamento, precisando de uma Bíblia. Você pode fazer alguma coisa? Pode! Você tem que fazer alguma coisa? Tem que fazer. Eu tenho que fazer alguma coisa? Tenho que fazer. Nós temos que fazer. Nós temos que ir atrás dessas pessoas, alcançá-las e dizer, vem para cá, vem comigo, eu sei o caminho, Deus vai te dar a vitória sobre essa situação que você está passando. Eu vou fazer alguma coisa. Aí, a partir daquela dificuldade, você faz um elo. A partir daquela dificuldade, você faz uma ponte. E você começa a mostrar Jesus para ela. E ela vem a nascer outra vez. Nós temos que ter esse senso de urgência com a mensagem salvadora de Jesus. Você conhece, já ouviu falar num homem chamado John Harper? Depois você coloca aí no Google. Leia um pouco da história deste homem, John Harper, Harper com H. Do jeito que eu estou falando, Harper, começa com H. John Harper. Esse homem era um pastor, estava no Titanic. Que bênção seria se o filme Titanic tivesse incluído este homem. Que bênção seria se este filme tivesse incluído a história verdadeira, a história verídica de John Harper. Ele estava indo para pregar na igreja de Moody, nos Estados Unidos, no Titanic. Todos nós sabemos o que aconteceu com o Titanic, na sua primeira viagem, né? Quando o navio afundou, ele já vinha, ele era um evangelista, sabe, extraordinário. Ele vinha pregando o evangelho, compartilhando o evangelho com muitos. E quando chegou na hora que o navio começou a afundar, ele não fez algo diferente. Ele começou a pregar o evangelho para as pessoas. Ele começou aí, depois ele estava com a filha e com a sobrinha. Ele colocou logo a filha e a sobrinha em segurança num bote salva-vidas. Ele estava com colete salva-vidas. Ele começou a procurar as pessoas e perguntar, você já tem a Jesus? Você já tem a Jesus? E quando as pessoas diziam, não, eu não tenho, ele dizia, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Você tem a Jesus? E uma das pessoas, ele disse, você tem a Jesus? E ela disse, não. E ele tentou falar alguma coisa para aquela pessoa. Você tem a Jesus? Ela disse não. Ele tirou o colete dele e disse assim, toma o meu colete, você vai precisar mais do que eu. Sabe o que com isso ele estava dizendo? Ele estava dizendo, eu estou preparado para morrer, você não. Ele tirou o colete dele, deu para o homem, e disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aquele homem
ficou com aquilo na cabeça e veio a se converter. Ele foi um dos 6 passageiros, tripulantes, passageiros mesmo que estavam lá, naquele navio, um dos 6 que foram resgatados. Ficaram para trás, depois os barcos voltaram, ele foi um dos 6 últimos que foram resgatados. E depois, num reencontro das vítimas do Titanic, ele foi dar o testemunho dele. Ele disse: eu sou o último convertido através da mensagem de John Harper. Então, meu irmão, eu e você precisamos ouvir essas histórias e dizer: meu Deus, dá-me filhos espirituais. Meu Deus, faça de mim um evangelista. Meu Deus, me ajuda a fazer a obra de um evangelista. Você pode até não ter o dom específico do evangelista, mas se você pedir a Deus, para Deus te dar graça, para você alcançar outras pessoas, pode ter certeza que Deus vai fazer isso na sua vida. E quando uma pessoa gera uma pessoa na fé, pode ter certeza, ela nunca mais será a mesma. Sabe uma coisa que eu já descobri? Uma das coisas que eu já percebi é que as pessoas, quando elas se tornam pais, elas amadurecem bem mais. Quando a mulher se torna mãe, você pega uma mulher, por exemplo, uma mulher de 30 anos, que não é mãe, e pega uma outra de 30 anos, que é mãe, geralmente, eu não posso ser absoluto neste caso, geralmente, aquela que é mãe, ela é mais madura do que aquela que não é mãe. O pai, mesma coisa, o homem. Aquele que é pai, geralmente, é mais maduro do que aquele que não é pai. Ter filho nos amadurece mais e mais rápido. Espiritualmente também não é diferente. Quando você começa a gerar pessoas na fé, quando você começa a gerar filhos na fé, você amadurece. E você automaticamente desenvolve a tua salvação. Você não quer parar ali. Você quer ganhar outros. A palavra do Senhor diz em Colossenses capítulo 1, versículo 10 assim, ó: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha aí. Frutificando em toda boa obra. Essa é uma obra excelente. Ganhar filhos para o Senhor. Ganhar filhos para o Senhor. Em terceiro e último lugar, o que significa desenvolver a salvação? Desenvolver a salvação significa tornar-se parecido com Jesus. Tornar-se parecido com Jesus. Que desafio esse! Só uma obra sobrenatural. Só o Espírito do próprio Deus em nós pode nos tornar pessoas semelhantes a Jesus. Pessoas parecidas com Jesus. Pessoas em que as pessoas possam olhar para nós e dizer: olha como é que aquela pessoa parece com Jesus. Pessoas que olhem para as nossas atitudes, que ouçam as nossas palavras e possam dizer: parece que Jesus fala comigo quando aquele irmão abre a boca. Parece que Jesus fala comigo toda vez que aquela irmã fala. Olha, ele se parece com Jesus. Olha, ela se parece com Jesus. Esse é o maior desafio e, ao mesmo tempo, o maior e melhor alvo de todo cristão ou de toda pessoa. Na verdade, Deus nos diz na sua palavra que Ele nos fez com essa finalidade. Para sermos como Jesus.
Ele nos programou para sermos como Jesus. E é óbvio que até chegarmos no nível de Jesus, só lá na glória, não é? Mas a gente tem que, gradativamente, subindo neste nível. Quantos pais, quantas mães ficam felizes quando seus filhos se formam em engenharia, quando um filho se forma em medicina, quando um filho, uma filha se forma em direito, quando um filho, uma filha se forma, sabe, para ser uma pessoa de influência na sociedade, os pais ficam felizes, porque os filhos estão galgando níveis superiores. Aí depois da graduação, faz pós-graduação, faz mestrado, faz doutorado, vai se aprimorando cada vez mais, vai se tornando uma pessoa culta, uma pessoa sábia, até ser, quem sabe, escolhida para ser uma pessoa pública no Brasil, no mundo. Que alegria, que satisfação, que orgulho para uma mãe, para um pai, poder ver o seu filho, sabe, crescendo mais e mais. Mas interessante é que os pais parecem não ter a mesma alegria e não ter a mesma garra de investir na vida dos filhos para que seus filhos possam crescer em Cristo. O que a palavra do Senhor diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Crescei. Nós temos que nos tornar parecidos com Jesus. Esse é outro, sabe, essa é outra maneira da gente desenvolver a nossa salvação. É colocando esse alvo diante de nós e perseguir este alvo. Não, se tem uma coisa que eu quero ser na vida, porque você já percebeu que quando determinadas pessoas, especialmente aquelas pessoas que são raçudas, aquelas pessoas que têm garra, as pessoas, quando elas colocam algumas dessas pessoas, quando colocam alguma coisa na cabeça, elas dizem assim: eu serei isso. E elas chegam lá, o camarada diz assim: eu serei um piloto de avião. E ele vai, se especializa e chega lá. Você diz assim: coisa linda, coisa bonita. E por que nós não temos a mesma garra quando nos diz respeito a sermos como o maior homem que pisou nesta terra? Deus homem, é verdade, mas ele se encarnou e se fez como nós. E é modelo para cada um de nós. Eu e você precisamos nos formar em cristologia, né? Mimetização cristã. Eu e você precisamos nos graduar em Cristo. Eu e você precisamos fazer mestrados em Cristo. Eu e você precisamos fazer doutorado em Cristo. Nós precisamos nos especializar em Cristo. De maneira que as pessoas olhem para nós e digam: ele andou com Jesus. Quando a gente chegar no céu, Jesus vai nos abraçar e ele vai dizer: você andou comigo, você fez igual a mim. Olha o que diz a palavra do Senhor, Atos capítulo 4, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos,
Ou seja, homens simples. Tem gente que acha que precisa de tanto estudo para ser um crente fiel, um crente de verdade, que ele precisa ter, sabe, doutor, ele precisa ser doutor em divindade. Quantas e quantas pessoas têm esses títulos e com quem menos parece é com Jesus? Lamentavelmente. Pessoas frias, pessoas não humanas, pessoas arrogantes, soberbas, olhar altivo. Olha lá, ao verem que eram homens iletrados e incultos, Pedro e João, olharam para Pedro e João e viram que, apesar de serem iletrados e incultos, diz o texto, admiraram-se. Por que eles se admiraram? Como é que pessoas iletradas e incultas podem ser desse jeito? E diz o texto, e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Atos capítulo 4, versículo 13. Pela maneira com que Pedro e João procediam, a maneira de Pedro e João procederem, a maneira de Pedro e João viverem, tratarem as pessoas, quem os observava dizia, eles estiveram com Jesus. Esse é o nosso desafio. É isso que nós precisamos. Desenvolver a nossa salvação significa tornarmos-nos parecidos. Tornarmos-nos parecidos. Tornarmos-nos parecidos com Jesus. Olha, quando os crentes em Jesus chegaram em Antioquia, você lembra da ordem, né? Que Jesus disse assim, vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então foi assim, a igreja nasceu em Jerusalém e foi crescendo, e foi se espalhando. Quando eles chegaram na cidade de Antioquia, sabe do que eles foram chamados lá? Cristãos. Que nome, hein? Eles se pareciam tanto com Cristo, que lá em Antioquia, olha, quem deu esse nome de cristão não foram eles não, viu? Foram os de fora, que chamaram eles de cristãos. Por quê? Se pareciam tanto com Jesus. Se pareciam tanto com Jesus. O que Jesus fazia, eles faziam também. Então são os cristãos. Cristãos não são os adeptos de uma religião. Cristãos não é um partido político, ideológico, religioso. Cristão é aquele que é semelhante, que se assemelha a Jesus. Esse é o cristão. Eu e você temos que honrar esse nome. Eu e você temos que honrar esse nome. Lembra daquela história? De Alexandre o Grande? Que, de repente, no meio do seu exército, vê um soldado muito jovem sendo advertido, sendo castigado. E ele se aproxima para saber o que estava acontecendo. E ele olha para aquele jovem e vê aquele jovem com um rosto tão bonito, e ao mesmo tempo tão novo, sendo castigado. E ele começa a se compadecer do jovem. E aí
ele pede para parar com aquilo e diz: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E o superior daquele soldado, comandante daquela batalha, disse para Alexandre assim: esse jovem foi pego fugindo da frente de batalha, Senhor. E Alexandre mudou a sua feição. Ele fica com, sabe, a feição dele mudou. Ele que estava olhando para aquele jovem com graça, ele agora começa a olhar aquele jovem com seriedade, com severidade. Ele olha para aquele jovem e chega perto dele, e ao mesmo tempo que ele chega perto daquele jovem, ele pensa: esse jovem podia ser meu filho, tão novo, podia ser meu irmão mais novo. Aí ele pergunta para ele assim, porque Alexandre o Grande, ele não suportava a covardia. O que se diz de Alexandre o Grande é que ele chegava num determinado lugar e ele mandava queimar, dizem que ele mandava queimar os barcos, para os soldados não pensarem em recuar, sempre avançar. Ele não suportava covardia. Mas ele é tomado de dó daquele rapaz, e de repente ele pergunta assim: jovem, qual é o seu nome? E o jovem diz: Alexandre. Ele arregala os olhos e diz: qual o seu nome? Aí ele se apruma e diz: Alexandre. Ele olha para ele de novo, olha bem dentro dos olhos dele e diz: qual o seu nome? Ele se perfila assim e diz: Alexandre, senhor. E ele pega o rapaz, levanta-o assim, joga-o no chão e diz para ele: ei, soldado, mude de atitude ou mude de nome. Qual é o seu nome, irmão? Cristão. Qual o seu nome? Cristão, senhor. Qual o seu nome? Cristão, senhor. É, meu irmão. Mude de conduta. Ou mude de nome. Esse nome é sério. Tem que funcionar. Alguém outro dia me perguntou, foi um jovem daqui da igreja, bem jovenzinho, eu não lembro agora qual deles. Virou para mim e disse: pastor, por que as pessoas não colocam nos seus filhos o nome de Jesus? Eu falei para ele: rapaz, tem gente até que coloca, mas é raro. Porque carregar este nome é uma grande responsabilidade. Colocar esse nome em alguém é colocar um peso muito grande nas suas costas. Jesus, para mim, só existe um. E eu não me atreveria a dar este nome a um filho meu. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Embora na época que foi dado este nome a ele, o significado é ele salvará. Embora na época que foi dado este nome a ele, fosse um nome comum, o Yeshua em hebraico, depois dele, meu irmão, poucos se atreveram a colocar o nome de seus filhos de Jesus. Porque ele foi
humilhado. Ele desceu a tal ponto de morrer numa cruz. Lugar de maldição. A cruz, naquela época, quem morria na cruz era maldito. Quem morria na cruz era amaldiçoado. Sinal de amaldiçoado. Mas a palavra do Senhor diz que, apesar dele ter se humilhado tanto, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que há no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor. E mais, precisamos de fato desenvolver a nossa salvação, nos fazendo pessoas semelhantes a Jesus. Querido, cuide bem de seu filho. Cuide bem de seu filho. Eduque seu filho para ser alguém, sim, para ser alguém de influência neste mundo. Mas principalmente, instrua seu filho, sua filha, para serem pessoas semelhantes a Jesus. Essa é a maior herança que um pai ou uma mãe pode fazer para os seus filhos. Fica deixando seu filho ficar assistindo Felipe Neto, não. Só aprendendo que não presta. Cuide do seu filho, gaste tempo com ele. Leia a Bíblia com ele. Leia a Bíblia para ele. Ore com ele. Chame-o para orar com ele, para orar com ela. Diga para ele isso que eu estou dizendo. Coloque esta mensagem para o seu filho ouvir, nem que seja esse pedacinho. O maior alvo na vida de alguém deveria ser como Jesus. Semelhante a Jesus. Então, o que significa desenvolver a salvação? Desenvolver a salvação significa crescer espiritualmente. Desenvolver a salvação significa ser frutífero. E desenvolver a salvação significa ser semelhante a Jesus. E é as pessoas que Deus... Esse é o tipo de pessoa que Deus quer contar. Pessoas que vão fazer toda a diferença na sua época. Podem ser até poucos, mas que sejam destemidos, ousados, cheios do Espírito Santo, com a fé desenvolvida, com o amor desenvolvido, com a sua salvação desenvolvida, para fazer toda a diferença. Como aqueles 300 do filme 300, que enfrentaram 1 milhão de soldados persas. 300 contra 1 milhão, pensa? Deus quer soldados de elite. Deus quer que todos nós sejamos assim. Não só uma turma, não só um grupinho, todos. Você está sendo chamado para desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Tem mais uma coisa. É Ele quem realiza isso, viu? Se você quiser, se você se colocar à disposição dEle, Ele vai fazer, vai te ajudar. Se você pedir a Ele, Ele vai te ajudar a desejar isso com força. E Ele vai te ajudar a executar, a realizar. Porque a palavra no versículo 13 também diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Ele vai me ajudar, Ele vai te ajudar a chegar lá. Amém? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos entregar. O nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas. Assim, todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações.
Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.